campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá, queridos irmãos do Grupo Espírita Francisco Xavier, todos os nossos seguidores do nosso canal. Estamos novamente aqui reunidos para fazer a nossa reflexão da leitura de um pequeno trecho do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, vamos abrir o Evangelho. É capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Instruções dos Espíritos, bem e mal sofrer. Quando Cristo disse, bem-aventurados os aflitos, o reino dos céus lhes pertence. Não se referia de modo geral aos que sofrem, visto que sofrem todos os que se encontram na terra, quer ocupem tronos, quer jazam sobre a palha. Mas, poucos sofrem bem. Poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. O desânimo é uma falta de coragem. Deus vos recusa consolações, desde que vos falte a coragem. A prece é um apoio para a alma. Contudo, não basta. É preciso tenha por base uma fé viva na bondade de Deus. Ele já muitas vezes vos disse que não coloca fardos pesados em ombros fracos. O fardo é proporcionado às forças, como a recompensa o será a resignação e a coragem. Mais opulenta será a recompensa do que penosa a aflição. Cumpre, porém, merecê-la, e é para isso que a vida se apresenta cheia de tribulações. O militar não é mandado para a linha de fogo, fica descontente se não for mandado, porque o repouso no campo nenhuma ascensão de poço lhe faculta. Sede, pois, como militar, e não desejeis um repouso em que o vosso corpo se enervaria e se entorpeceria a vossa alma. Alegrai-vos quando Deus vos enviar para a luta. Não consiste esta no fogo da batalha, mas nos amargores da vida, em que às vezes de mais coragem se há mister do que num combate sangrento. Porquanto não é raro que aquele que se mantém firme em presença do inimigo fraqueje nas tenazes de uma pena moral. Nenhuma recompensa obtém o homem por essa espécie de coragem, mas Deus lhe reserva palmas de vitória e uma situação gloriosa. Quando vos advenha uma causa de sofrimento ou de contrariedade, sobreponde-vos a ela, e quando houverdes conseguido dominar os ímpetos da impaciência, da cólera ou do desespero, dizei de vós para convosco, cheio de justa satisfação, fui o mais forte. Bem-aventurados os aflitos, pode então traduzir-se assim: bem-aventurado os que têm ocasião de provar sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, porque terão centuplicada a alegria que lhes falta na terra, porque depois do labor virá o repouso. Lacordaire, Havre, 1863. Meus queridos, esta passagem é muito significativa para todos nós, porque nós sabemos quanto essa nossa caminhada nos traz muitas tribulações. Sabemos que às vezes sentimos em eterno sofrimento, parece que o sofrimento não acaba, mas se nós realmente percebêssemos que grande oportunidade temos através das provações de ver de outra forma aquelas mensagens que Jesus veio nos trazer. Porque se nós estivéssemos realmente ligados a essas mensagens do nosso Mestre, nós saberíamos quanto é importante nós passarmos por essas dificuldades para irmos eliminando do nosso espírito
coisas desnecessárias que a gente foi amealhando através dos tempos, né? Tantas coisas que ainda hoje nós trazemos, né, no nosso espírito arraigados, quanto orgulho, quanta vaidade, até mesmo quanto ódio, quanta coisa desnecessária que ocupa um espaço no nosso coração e na nossa mente que deve ser preenchido única e exclusivamente pelo amor. Mas como nós ainda precisamos aprender pela dor, essas situações se apresentam quase todos os dias na nossa caminhada. Temos momentos maravilhosos, alegres, felizes, dos quais poderíamos muito aproveitar, mas às vezes pouco valorizamos esses momentos. E valorizamos às vezes em excesso os momentos da dificuldade. Porque ao invés de nós ficarmos só nos lamentando, chorando e fortalecendo as coisas negativas, nós deveríamos nos ligar ao nosso Pai maior, porque nós pedimos a misericórdia, mas Ele sempre, todo o tempo, nos traz a misericórdia, porque sabemos que Ele é misericordioso, justo e bom. Então, com essas, benesses que Ele nos envia, que nós às vezes consideramos que é uma pedra muito grande, que nós não vamos poder passar por esse obstáculo, não. É o que nós necessitamos para a nossa caminhada se tornar mais leve lá adiante. E depois que nós passarmos por essas dificuldades, por esses obstáculos, nós vamos reconhecer como estávamos amparados pela assistência divina, pelo nosso Mestre Jesus, por todas as palavras de estímulo que nos traz o Evangelho, que nos esclarece, como aqui nos diz aquilo que sempre ouvimos falar e sempre dizemos e repetimos. Deus não dá um fardo maior do que aquele que possamos suportar. Então é muito comum a gente mesmo dizer, não, eu não suporto mais, eu não aguento mais, eu não vou resistir. Não, isso é um grande engano. Nós conseguimos sim, nós vamos resistir sim, porque Deus é nosso Pai, porque Deus nos ama, meus queridos. Ele quer o melhor para nós, jamais permitiria que passássemos por dificuldades se essas não fossem necessárias para a nossa caminhada evolutiva. Então, agora passamos por tempos que consideramos difíceis, mas esses tempos já foram comuns em outras épocas da humanidade, na sua caminhada. E hoje nós temos o privilégio de tudo saber através da comunicação, que hoje é fácil. A gente sabe o que se passa lá do outro lado do planeta, nos locais mais longínquos. Houve época que nada se sabia. E cada um ia aprendendo por si e ia procurando vencer as dificuldades. Hoje muitos estão trabalhando em prol do benefício da humanidade. Muitos se unem todos os dias em preces amorosas, em vibrações positivas, para que nós possamos passar por essa experiência. E com certeza já estaremos passando, se assim for da vontade de Deus, e se nós colaborarmos para isso, se cada um fizer a sua parte. Não lamentemos eternamente a partida, o retorno daqueles nossos familiares que voltaram para a pátria espiritual, porque esse é o destino de todos nós. Sabemos que aqui somos passageiros, que temos que retornar à pátria espiritual. Então estejamos sempre preparados para esse momento que o nosso ente querido vai ter que retornar, assim como nós teremos que retornar. Então não fiquemos só dizendo que Deus não foi justo, que Deus não foi grato porque providenciou o retorno daquele nosso querido. Não, pelo contrário. Vamos dar graças a Deus que houve uma oportunidade de estarmos juntos, compartilhando, vencendo as barreiras, e que agora aquele nosso irmão já pôde retornar.
porque assim Deus o quis. A tarefa dele foi cumprida, o tempo dele se esgotou. E nós não sabemos qual é o nosso tempo de partida. Se é agora, se é mais tarde, quando será, isso só a Deus pertence. Quando for feito o chamado, retornaremos. E sempre vai haver um motivo para que esse retorno seja providenciado. Então vamos acreditar nesse Pai maior que nos conduz todos os dias, todos os momentos. Vamos estabelecer esse elo com a divindade, porque é Ele que nos conduz, Ele que nos dá a força, não é? Para que nós possamos cumprir aquilo que nos comprometemos na espiritualidade. Então, se aqui estamos, às vezes nessa família que nós julgamos que é uma família difícil, às vezes que a gente reclama por tudo que parece ser impossível, não, vamos agradecer a Deus. Esse laboratório familiar que nos proporciona a oportunidade do aprendizado, do perdão, da compreensão. E essa aflição, que às vezes, né, a gente se vê aflito sem saber nem porquê, é o nosso espírito lutando, porque a gente luta conosco mesmo, não é com os outros. A luta é conosco mesmo, para que nós possamos vencer as quantas dificuldades que ainda temos que trabalhar em nós. E por isso Deus nos deu essa oportunidade dessa reencarnação, para que a gente aproveite todos os momentos, todas as situações, e que sejamos gratos a esse Pai. Vamos agradecer pela dificuldade. Isso parece que é meio insano? Não. Isso é a mais pura lucidez do espírito, é reconhecer que essa trajetória terrena sempre será assim, de altos e baixos, momentos muito alegres e momentos não tão alegres, mas todos eles necessários para a nossa caminhada. E que nós possamos olhar a cada um que também passa pela dificuldade, que também está aflito, e direcionar uma prece muito vibrada para que todos possam compreender os seus momentos. E que nós saibamos que isso não é só conosco que acontece. Acontece em todas as famílias, em todos os lares, como até nos diz esse espírito aqui, né? Independente de classe social, de condição, de raça, de cor, de religião, não importa. Todos nós vamos passar por momentos que nos trarão aflição. E como nós vamos abrandar, vamos amenizar essa ansiedade que tem no nosso coração, que às vezes sufoca o nosso peito? Nos unindo a Deus, isto. Procurando trazer a calma, a paz para o nosso coração. Pensando em Jesus, nosso mestre, quando aqui esteve, que confiou em nós. Por isso ele veio, porque ele depositou confiança, porque ele tinha a certeza e a esperança que a humanidade toda poderia galgar muitos degraus na fase evolutiva, quando realmente reconhecesse tudo que Deus nos dá é bom, tudo é maravilhoso. E nós, no momento que nós nos ligamos a esse Deus, no momento que nós nos ligamos às palavras do Divino Mestre, né, que a gente lê o Evangelho e entende aquele recado que nos veio, aí o nosso coração se acalma, né? A gente fica tomado de uma paz profunda e infinita e se sente melhor, se sente realmente filho de Deus. E é o que somos, porque somos criaturas divinas, porque somos animados pela centelha divina. Então tudo que é de bom está reservado para nós. Em algum momento nós vamos perceber isso, mas que não seja tardiamente, que esse momento seja agora. Sempre é um momento do aprendizado, sempre é um momento de dizer sim
Sim, meu Deus, eu confio em Ti, Pai amado. Eu Te amo assim como Tu me amas. E eu quero me amar também, quero me aceitar como sou, quero aceitar as minhas dificuldades, quero aceitar este caminho, se esse for o melhor para mim. Mas se eu perceber que eu posso melhorar, que eu posso trilhar um outro caminho de luz, de verdade, baseado no Evangelho do Cristo, então que eu tenha forças e coragem e esperanças de trilhar esse novo caminho. De olhar a todos com um olhar de amor como Deus nos olha. De envolver a todos, mesmo aquele que me maltratou, mesmo aquele que me feriu, que eu possa olhar sempre com os olhos do bem, assim como Tu nos ama, Pai. E é isso, meus queridos. A gente fala de amor, mas o amor ainda não está estabelecido totalmente no nosso coração, no nosso espírito e na nossa mente. Vamos lutar sim, mas lutar pelo amor. Esse amor que Jesus veio nos ensinar. Esse perdão que Jesus pediu pelos seus algozes. E que nós jamais passaremos por tanta dor como Ele passou. E Ele nos mostrou que isso era possível, sem jamais duvidar da presença do nosso Pai. Então nos unamos sempre na fé e na certeza que Deus nos conduz, que Ele está conosco e que o nosso fardo não é o maior do que aquele que nós conseguimos carregar. Por isso vamos carregá-lo com resignação, com fé, com coragem e esperança nos dias melhores que estão por vir. Porque mesmo que esses dias não sejam neste plano, nós chegaremos a esses dias, com certeza, porque é essa mensagem que Ele nos trouxe. E todas as mensagens por Ele trazida foram para nos dar o ânimo e a coragem de seguir na direção do nosso Pai maior. Então, meus queridos, vamos dar continuidade aos nossos trabalhos, iniciando agora, os trabalhos de preces e radiações. Irmãos, vamos unir nossas almas confiantes para dedicar nosso pensamento e sentimentos fraternos para quem precisa, quem está carente de saúde e de paz. Convidamos todos os irmãos a manterem seus corações e pensamentos vibrando nas preces que faremos a Deus a partir desse momento, em favor daqueles a quem endereçarmos nossas vibrações. Prece para os enfermos. Neste momento, abrimos uma corrente de vibrações em benefício de nossos irmãos enfermos que se encontram em nossas casas, hospitais, casas de caridade e demais locais onde se acham passando por dolorosas provações. Senhor, pedimos alívio para esses irmãos, que o Teu infinito amor permita que os divinos mensageiros possam deles se aproximar, suavizando-lhes o sofrimento. Senhor, se as Tuas leis permitirem, que possam recuperar a saúde e tenham muita coragem e esperanças sob a Tua misericórdia infinita. Preces para os desencarnados. Pai, lembramos com muito carinho dos nossos irmãos desencarnados. Pedimos Tuas bênçãos a esses irmãos queridos, que possam despertar para a realidade espiritual sob a luz da verdade e do Teu sublime amor. Que se esclareçam, se libertem de todas as perturbações, reanimem-se e progridam envolvidos na força da Tua amorosa proteção. Prece para os lares. Pai, precisamos que o Teu amor ilumine os nossos lares, afastando as trevas da incompreensão, dos vícios, dos sofrimentos, das perturbações espirituais. Ajuda-nos, Pai, a compreender que somos todos Teus filhos, formando uma família com quem temos a necessidade de amar e aprender.
auxilia-nos uns aos outros. Que em nossos lares reine a harmonia e a paz, sob as tuas bênçãos divinas. Prece para a paz no mundo. Em ti, Senhor, está a força suprema do bem e da paz que governa o universo. Abençoa os dirigentes de todas as nações, especialmente as do nosso país. Que saibam governar bem sob a tua proteção, no sentido da ordem e da fraternidade universal. Prece de encerramento. Graças, Senhor, por esses momentos felizes e pela assistência amorosa dos bons espíritos. Abençoa-nos. Seja feita a tua vontade. Despede-nos na tua paz. Que assim seja, queridos irmãos. Até a próxima oportunidade. Fiquem com Deus. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site